Se nesta madrugada o seu coração está cansado, confuso, com medo do que vem pela frente e sem saber como continuar, permaneça até o fim. Porque talvez tudo o que a sua alma mais precise hoje não seja de respostas imediatas, mas de lembrar quem está conduzindo você. E quando o coração se perde, o Salmo 23 nos chama de volta para uma certeza que sustenta tudo: o Senhor é o nosso pastor. A palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Pai amado, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença para silenciar as vozes da ansiedade, do medo e da pressa, e ouvir novamente a Tua voz. Em muitos momentos da vida, nós nos sentimos como ovelhas cansadas, tentando encontrar direção por conta própria, andando em círculos, carregando pesos que nem deveríamos carregar. Às vezes nos apressamos. Às vezes nos assustamos com o caminho. Às vezes nos perdemos por dentro e nem sabemos explicar. Mas nesta madrugada, o Teu Espírito nos lembra que não estamos soltos, abandonados ou esquecidos. Nós temos pastor. E ter pastor significa não viver à deriva. Significa que existe uma mão guiando, um olhar cuidando, uma voz chamando, uma presença sustentando. O Senhor não apenas observa de longe. O Senhor conduz. O Senhor guarda. O Senhor alimenta. O Senhor conhece os caminhos que a nossa mente ainda não entendeu. Quando Davi disse nada me faltará, ele não estava dizendo que nunca teria lutas. Ele estava declarando que, com Deus, nada essencial faltaria para cumprir o propósito, atravessar o vale e permanecer de pé. E talvez hoje seja isso que a sua alma precise ouvir: com o pastor certo, você não será destruído pela falta. O que Deus sabe que é necessário, Ele proverá. O que Deus sabe que precisa ser restaurado, Ele tocará. O que Deus sabe que você não suporta sozinho, Ele carregará com você. Nesta primeira parte, receba esta verdade: você não está perdido. Você está sendo pastoreado. Há momentos em que a maior necessidade da alma não é correr mais, produzir mais ou entender tudo. Há momentos em que o que mais precisamos é parar, respirar e permitir que Deus nos leve para um lugar de descanso. A palavra continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Salmo 23, 2 e 3. Pai querido, quantas vezes o nosso corpo até continua, mas a alma já está exausta. Quantas vezes seguimos com a rotina, com os compromissos, com as exigências, mas por dentro estamos secos, cansados, sem paz e sem fôlego. A gente ouvindo esta mensagem que está assim, funcionando por fora, mas abatida por dentro. Sorrindo por educação, mas carregando guerras silenciosas no coração. Tentando ser forte para todos, mas em secreto pedindo socorro. E o Senhor, como bom pastor, não nos chama primeiro para a cobrança. O Senhor nos chama para o descanso. O pastor do Salmo 23 sabe que a ovelha cansada não enxerga direito, não caminha direito e se assusta com facilidade. Por isso, antes de mandar correr, ele faz repousar. Antes de exigir passos, ele oferece águas tranquilas. Antes de falar de destino, ele cura o interior. Talvez a sua alma esteja precisando exatamente disso: ser refrigerada. Não apenas distraída. Não apenas animada por alguns minutos, mas profundamente renovada pela presença de Deus. Há uma paz que o mundo não produz. Há um descanso que não vem de circunstâncias perfeitas. Há uma restauração que nasce quando o coração volta a ouvir a voz do pastor. Senhor, refrigera a alma de quem está ouvindo agora. Toca a mente cansada. Acalma os pensamentos acelerados. Visita o coração sobrecarregado. Lava as emoções feridas. Tira o peso invisível que ninguém vê. Leva cada pessoa a esses verdes pastos do teu cuidado,
onde a alma não precisa fingir força, onde a mente encontra paz e onde o coração volta a respirar esperança. Porque quando Deus refrigera a alma, algo muda dentro de nós antes mesmo de o cenário mudar ao nosso redor. Mas o Salmo 23 não fala apenas de descanso. Ele também fala de caminho. E muitas vezes é justamente no caminho que sentimos mais medo, mais insegurança e mais perguntas. A palavra diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 13 e 4. Pai amado, essa talvez seja uma das palavras mais preciosas para quem está vivendo uma fase difícil. O vale aparece no Salmo. Isso significa que até quem está sendo guiado por Deus passa por vales. Até quem tem pastor enfrenta dias escuros. Até quem ama o Senhor atravessa momentos em que a alma treme, o coração aperta e o futuro parece incerto. O Salmo não diz que nunca haverá vale. O Salmo diz que, no vale, a tua presença estará conosco. Isso muda tudo. Porque o que assusta não é apenas a luta, mas a sensação de abandono. E nesta madrugada o céu quer lembrar você: Deus não abandonou você no meio do processo. O pastor não perdeu o controle do caminho. O vale não cancelou o cuidado. A sombra não anulou a presença. O medo pode até bater a porta, mas não terá a palavra final sobre quem está sendo conduzido pelo Senhor. Talvez você esteja atravessando um vale na saúde, na família, nas emoções, na vida espiritual ou nas finanças. Talvez haja silêncio, espera, dor ou exaustão. Mas receba isto no seu espírito: o vale não é morada, é travessia. E a presença de Deus no vale é mais poderosa do que qualquer sombra que tente cercar você. Senhor, fortalece quem está no vale. Dá coragem a quem pensou em parar. Sustenta quem está cansado. Ilumina quem está confuso. E faz cada coração perceber que a tua vara e o teu cajado ainda consolam, corrigem, protegem e mantêm a alma no caminho certo. Porque quem anda com o pastor pode até chorar no vale, mas não morre nele. E depois de falar do descanso e do vale, o Salmo 23 termina com uma imagem poderosa. Deus não apenas sustenta no caminho, Ele honra, unge e garante que a bondade dele continuará acompanhando nossa vida. A palavra diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 5 e 6. Pai querido, obrigado porque o teu cuidado não termina no vale. O Senhor continua sendo Deus depois da luta, no meio da luta e antes da luta. O Senhor prepara a mesa, derrama óleo e faz o cálice transbordar. Isso significa que a última palavra sobre a nossa vida não pertence ao medo, nem à escassez, nem à acusação, nem ao sofrimento. A última palavra pertence ao pastor. Há pessoas que chegaram a esta mensagem achando que estavam cercadas apenas por pressão, oposição e cansaço. Mas hoje o Senhor nos lembra que, mesmo na presença dos inimigos, ainda existe mesa. Mesmo em meio à guerra, ainda existe óleo. Mesmo depois de dias difíceis, ainda existe transbordo. O mundo pode enxergar aperto. O céu continua vendo propósito. O inimigo pode querer intimidar. Deus continua preparando sustento. A dor pode ter marcado algumas fases, mas não terá autoridade para decidir o destino final de quem pertence a Cristo. Senhor Jesus, unge a cabeça de quem está ouvindo agora. Derrama renovo sobre a mente, paz sobre o coração, direção sobre o caminho e esperança sobre o futuro. Faz transbordar o que andou vazio. Levanta o que andou abatido. Cura o que andou ferido. E grava profundamente dentro de nós esta certeza:
A tua bondade e a tua misericórdia não nos visitam de vez em quando. Elas nos seguem todos os dias da nossa vida. Pai, nós te agradecemos porque temos pastor, temos direção, temos descanso, temos presença no vale, temos mesa em meio à guerra, temos olhos sobre a cabeça, temos misericórdia todos os dias. E temos a esperança de permanecer contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva agora nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Inscreva-se no canal Despertar com Jesus, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que hoje precise lembrar que Deus ainda guia, sustenta e cuida dos seus.